todos, agradeço a todos assistirem nosso vídeo. Hoje nós vamos ver alguns casos que são muito intrigantes, são casos até tristes de se ver, mas realmente acontece ainda no nosso mundo. Eu digo ainda porque todos os casos que a gente vai ver são casos com menos de 100 anos, né, do ocorrido. São casos de pessoas, crianças na verdade, que são criadas por animais. Sim, gente, isso é verdade, isso aconteceu e vem acontecendo durante vários anos. Então eu selecionei alguns casos aqui e são casos assim muito intrigantes. Então vamos lá. O primeiro caso que eu selecionei aqui é de um garoto. O nome dele é Chandel. Ele foi encontrado em 1972 na Índia. Esse menino ele foi encontrado, ele tinha 4 anos, foi encontrado numa floresta. E assim, esse garoto ele tinha uma pele muito escura, as unhas longas, afiadas, muito cabelo. Os dentes dele, ele tinha uns dentes aguçados. Assim, dentes adaptados à comida crua, né? Ele caçava, ele gostava de caçar galinhas e comia sempre cruas, né? Não comia no mato, comia terra. E ele preferia andar mais à noite do que de dia. Ele ficava mais na companhia de cachorros, né? Chacais. E esse garoto, quando foi encontrado, ele foi acolhido. E em 1978, ele foi cuidado por nada mais nada menos que Madre Teresa de Calcutá. Infelizmente, ele faleceu em 1985. O segundo caso, aqui também na Índia, são de 2 meninas que foram encontradas no meio da selva. Essas meninas receberam o nome de Amala e Kamala. Foram encontradas em 1920. Uma tinha 2 anos e a mais velha tinha 8 anos. Elas foram encontradas e foram levadas para o orfanato. E elas não falavam, não sorriam, eram agressivas e durante a noite elas uivavam para a lua. E a visão delas durante o dia também não era muito boa, elas tinham uma visão melhor à noite. Infelizmente, a pequenininha de 2 anos morreu logo em seguida que foram encontradas. E a mais velha ainda viveu mais 6 anos. Mas infelizmente ela acabou morrendo antes mesmo de aprender a conviver novamente de forma humana. Dizem que quando ela morreu, o vocabulário dela ainda era um vocabulário ilimitado, apenas com 50 palavras. Aqui temos um outro caso que é bem assustador, aconteceu na Rússia. Esse caso também é recente, ele aconteceu em 2008. Esse garoto, quando foi encontrado, ele tinha 7 anos. É um menino que ficou conhecido como o Menino Pássaro. Ele foi encontrado em uma casa. Esse menino tinha 7 anos. A mãe dele prendia ele num cômodo da casa onde estava cheio de pássaros. E acontece que, convivendo com os pássaros, se alimentando com os pássaros, esse menino acabou incorporando a atitude de pássaros. Então ele brincava, não sabia falar. Também não se sabe o porquê da mãe dele fazer isso com ele. Surji Kamar. Aconteceu num país chamado Fiji. Esse caso é um caso muito confuso e eu acho que é uma das histórias mais tristes assim que pode acontecer com um ser humano. Bom, aconteceu da seguinte forma. Ninguém sabe por que os pais dele o colocaram para viver, né, num galinheiro, junto às galinhas. Isso quando ele era pequenininho, tinha aproximadamente 1 ano e meio de idade. Dizem que os vizinhos viam aquela situação, mas eles tinham medo da família, porque era uma família assim meio complicada, né? O pai
vivia no meio de brigas, roubava, então era uma família complicada de se lidar, né? Então ninguém fazia nada pelo menino. Dizem que a família comia, dava risada, se divertia durante a noite e jogava os restos de comida para o galinheiro. E lá o menino tinha que dividir o que era jogado junto com as galinhas. Acontece que pouco tempo depois a mãe se suicidou, também não se sabe porquê. O pai, se envolvendo com o roubo, acabou sendo assassinado. Como ele tinha alguns irmãos, esses irmãos foram acolhidos pelos avós. Mas os avós não sabiam lidar com ele porque ele não tinha atitude de humano. Então os avós deixaram ele no meio da estrada, o abandonaram. Então um policial encontrou ele no meio da estrada e levou ele para um asilo de idosos. Chegando lá, o pessoal também não sabia como lidar com aquela situação, ele não tinha atitude urbana. Amarraram ele numa cama e deixaram ele lá num cômodo. Então ali ele fazia as necessidades, ali ele comia, o pessoal dava banho nele com um jato forte de água. Ou seja, ninguém se deu o cuidado de tentar entender o que tinha acontecido com o garoto. E ali ele passou vários anos da vida. Até que um dia uma australiana que estava visitando o local, ela tomou conhecimento, né, dessa situação e foi ver o garoto. E foi pela primeira vez que alguém olhou para ele assim com outros olhos, né, sabendo que ali tinha um ser humano. Então ela tirou ele dali. Foi muito difícil para ela nos primeiros anos, porque ele era agressivo, ele não confiava nos humanos. Mas aos poucos, né, um dia de cada vez, ela conseguiu, né, ensinar algumas coisas para o menino, né. Hoje ele já está grande, infelizmente ele não sabe ainda falar, mas já aprendeu a sorrir e aos pouquinhos, né, um dia de cada vez, ele vai se reintegrando à humanidade. E temos aqui o último caso de Oshana Malaya, uma ucraniana. Esse talvez seja um dos casos mais conhecidos. Ela foi encontrada em 1991, quando tinha 8 anos, e ela vivia na companhia de cachorros. Pelo que se sabe, os pais a abandonaram quando ela tinha uns 3 aninhos de idade, e ela saiu no meio do nada, no meio da rua, e foi parar num canil, e lá viveu junto com os cães. Quando foi encontrada, ela tinha atitude de cachorro, coçava a orelha com os pés, mas graças a Deus ela foi encontrada a tempo e aos poucos também vem sendo reintegrada à sociedade. Aprendeu a falar, consegue andar ereta, mas mesmo assim hoje em dia ela ainda vive numa clínica de deficientes mentais. Casos de crianças vivendo com animais, pelo que se sabe, é algo que sempre aconteceu. Diz a lenda que os fundadores de Roma, Rômulo e Remo, foram abandonados quando ainda eram bebês e foram amamentados por uma loba. Isso diz a lenda, mas se alguém cantou essa lenda é porque talvez histórias parecidas tenham ocorrido, né, naquela época. O que me vem à mente é que talvez histórias desse tipo sempre ocorreram. Quantas histórias devem ter ocorrido aí na trajetória aí da nossa humanidade? Bom, se você gostou do vídeo, deixa um like aí pra nós. Um abraço e até mais.